Tá vendo como é difícil fazer live, gente? Tudo a gente faz. Melhorou então vamos ficar sem o fone. Então, ó, medo de achar que não é capaz, né? Vocês ficam rindo, né? Só tá rindo o quê? Porque eu falei que eu só não posso tirar a roupa, né? Senão eu vou presa, gente, por favor, né? Então, vamos lá. Medo de julgamento, medo de fracasso, medo de perder, medo de não vencer, medo de não conseguir sozinha, medo de não ser capaz. Muitas pensam que não são capazes, né? Oi, Juni, seja bem-vinda, né? Quando eu fiz live um dia desse, o microfone ficou mudo. É assim mesmo, mulher, ao vivo, a cores, né? E quando a gente gagueja, e quando a gente esquece que vai falar, é uma coisa de louco. Por isso que tem a cola, entendeu? Então, assim, achar que não é capaz, dependência emocional do outro, querer tudo do nosso jeito. E que mais, gente? Que mais que nós temos? Achar que não vai dar certo, porque a gente tem essa coisa de pensar negativamente sempre, não vai dar certo e tal. E uma coisa muito importante, nós achamos que somos donas da razão e achamos, oi Joane, seja bem-vinda, e nós achamos que o outro tem que mudar primeiro. E aí, como eu acho que o outro tem que mudar primeiro, para que eu vou mudar? Não tem por que eu mudar. Então eu opto, eu escolho por não mudar, porque eu quero que o outro mude primeiro, né? E aí a gente vem pensar em várias situações que eu venho trazer para vocês. Sempre trago aquilo que eu estudo, aquilo que eu atendo, aquilo que eu vejo nas mulheres, né? Primeiro, nós, quando buscamos terapia, a gente tem uma tendência a querer que o psicólogo valide aquilo que a gente acha que a gente está fazendo que está certo. E aí a gente já te diz, se você procurou o psicólogo, é porque o jeito que você está fazendo não está dando certo. Porque se tivesse tudo ok, você não tinha ido parar no consultório de um psicólogo. Então a primeira coisa que a gente chega e nós falamos é: tá preparada para nós mexermos na sua estrutura de pensar, de agir, de comportamento, de posicionamento? E muitas pessoas, muitas mulheres não estão prontas para isso. E aí elas acabam... Oi, Jussane, seja bem-vinda. Gente, Jussane, amiga de infância não, né? Jussane é amiga de ontem, né? A gente nem se conhece desde pequena. Seja bem-vinda. Marcília Guedes, seja bem-vinda. Juni tá aqui. Juni, saudade dessa fisioterapeuta maravilhosa. Saudade de vocês. Gente, vocês podem ir conversando comigo, podem ir se apresentando. Eu demoro pra ver porque eu tô sem o óculos, né? Vocês já viram que a aceitação ao meu óculos é baixa. Mas vão falando comigo que eu vou respondendo, tá? Ângela, seja bem-vinda. Ângela já é uma amiga aqui da vila, que eu conheço aqui de onde eu moro. Seja bem-vinda. Alta também. Seja bem-vinda. Então, o que acontece? As mulheres, elas procuram e elas querem ser, em primeiro lugar, validadas. E aí a gente até valida esse pensamento, valida, porque a gente não pode desmerecer. Mas essa mulher vem querendo que o outro mude primeiro. Ela não entende que às vezes eu tenho que repensar alguns valores da minha vida. E eu não estou falando só para relacionamentos, eu não estou falando aqui para casamentos, eu estou falando para qualquer mulher que queira se posicionar ou que queira mudar a sua vida de forma diferente. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar que eu sou uma nutricionista, que estou casada, não estou com emprego formal, né? E eu começo a entender que eu tenho uma profissão, mas não sei o que fazer com essa profissão, por onde começar. Então eu entro em crise. Eu entro num processo que eu não quero pedir dinheiro para o meu marido, porque eu tenho uma profissão, porque eu me sinto mal em pedir dinheiro para o meu marido, mas eu vou para a terapia e lá na terapia eu começo movimentos de não conseguir desbravar, ou por medo de julgamento, ou por medo e tal. Aí o psicólogo começa a te dar caminhos para a sua subida. Então a gente começa a fazer um mapeamento com você do que você gosta de trabalhar, do que você gosta de fazer. Inclusive hoje, nessa dinâmica
super gostosa do online, que dá resultado, de mudar seu Instagram para o Instagram empresarial, você fazer lives da nutrição e você começar a desbravar e fazer atendimento online e vai embora. Você começa a ver essa pessoa, não só o medo de desbravar no online, mas você começa a ver nessa pessoa medo. E aí essa pessoa, como defesa, ela começa, não, mas o meu marido não me nega nada. Tudo que eu peço para ele, então quando não tem, ele fala, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar mais um tempinho que eu vou conseguir daqui uns dias e tal. Mas ele não me nega nada. Entenderam aí? Mulheres que optam por não mudar. Aí eu falo, mas como assim? Você veio dizendo que quer um trabalho como nutricionista, que ainda não começou a procurar, mas que procurou, mas que não achou, mas que não tem. A gente dá mecânicas de mudanças e aí você vai e solta mas tá tudo bem porque seu marido não te nega nada. Entenderam o jogo? Como a mulher, quais são os caminhos que ela opta por não mudar? E aí o que acontece? A gente começa a trabalhar esse medo. O medo de falar em público, o medo de fazer um currículo e levar numa empresa, o medo do não, porque a gente na vida recebe muitos nãos. Quantos nãos de empresas vocês não já receberam? Eu já recebi muitos, entendeu? Então, assim, essa é uma estratégia. Estou dando um exemplo de uma pessoa, nutricionista e tal. E quando a gente tem outros momentos, donas de casa, por exemplo, né? Não tenho nada contra donas de casa, eu também sou. Né? Também lavo, passo, cozinho, ponho roupa na máquina, estendo. Às vezes a minha máquina trabalha a noite inteira, né? Boto uma máquina 8 horas, boto outra 10 horas e no dia seguinte eu estendo. Então, o que acontece? Muitas donas de casa, quando vêm buscar ajuda, a gente percebe que quando a gente fala que ela tem que se mexer, ela é formada em quê? Em alguma coisa? Não sou formada, mas você tem aptidão para quê? O que você gosta de fazer? O que você já se viu fazendo? Um tricô, um crochê, um guardanapo, bolos, docinhos de festa, você tem aptidão para costura, qualquer coisa, vender Natura, Mary Kay e marcas afins, você tem disponibilidade, né? Para pensar numa lojinha para você, começar uma lojinha online, porque aí você não tem que pagar um aluguel, um espaço físico nem nada. O que você tem? O que você tem vontade de fazer? Porque aí a dona de casa vem pra gente dizendo que o marido nega muitas coisas. Ela vem dizendo que às vezes o orçamento é muito apertado. Ela vem dizendo que está cansada da casa. Ela vem dizendo que está cansada dos filhos. Ela vem dizendo que tem vontade de estudar, mas quando a gente monta as estratégias, ela opta por não mudar. Por quê? Por medo. Porque mudar dá trabalho. Mudar dá trabalho. Dá muito trabalho. E a gente tem que entender por que mudar dá trabalho. Porque você tem que parar para estudar, você tem que parar para leitura, você tem que parar para tudo. Se você pega, por exemplo, uma mulher que quer voltar a estudar, no mínimo um curso técnico tem 2 anos e meio a 3 anos. Então, ela tem que se propor a essa mudança no mínimo 3 anos. Vocês estão entendendo o jogo da coisa? E aí, quando essa mulher, por tudo isso que ela mesma constrói, que a impede, ela não realiza. E do mesmo jeito que essa mulher vai para casa frustrada, nós enquanto profissionais também ficamos. Não é uma chave que a gente vira e fala assim, o problema é dela. Não está na hora. Não foi no fundo do poço. Não é assim que a gente pensa. A gente não guarda isso no coração, mas a gente se frustra. A gente fala assim, poxa, ela tinha um potencial tão grande. Mas não é o momento mesmo. A escolha dela foi essa, de optar por não mudar, e eu como profissional tenho que respeitar. Entendeu? Então, assim, o que a gente entende? Existem várias situações onde uma mulher não consegue desbravar. Mas não é porque o mundo a impede, é porque ela própria impõe, provoca, constrói barreiras que a impedem, né?
Vou dar outro exemplo para vocês. Controle financeiro. Tem muita mulher que procura terapia pelo controle financeiro dos pais, né, já adulta, porque não está trabalhando, não terminou a faculdade, e a gente tem que orientar o passo a passo ainda dessa idade. Mas o que me preocupa é o controle financeiro dos cônjuges, mulheres casadas. E aí, primeiro, ela não consegue entender que há uma mudança ali, primeiro, de posicionamento, como se posicionar e entender o dinheiro que o casal ganha, independente do marido sair para trabalhar e essa mulher ficar em casa. Ela ficou em casa cuidando de alguma coisa, cuidando da casa, ou cuidando dos filhos, cuidando do patrimônio, né? Ou cuidando com muito carinho, com muito respeito. Porque eu sempre falo aqui, para esse homem sair e trabalhar com a cabeça tranquila, ele deixou a melhor pessoa cuidando da casa e dos filhos, que é a mulher dele, a mãe dos filhos dele. Então, primeiro é a mulher entender que o dinheiro não é dele, é nosso. Tirando aqueles homens que são realmente violentos e que realmente é o que a Lei Maria da Penha prevê para a violência financeira, né? Essa violência patrimonial. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de homens que, de alguma forma, eles detêm esse dinheiro. Por exemplo, tem homens que falam, não, agora é desnecessário trocar o sofá, não, agora é desnecessário trocar esse guarda-roupa, não, agora é desnecessário fazer isso. E aí essa mulher, ela se posiciona, né, de forma terapêutica. Ô Júnior, saudade dos nossos papos e cafezinhos terapêuticos, é verdade, mulher, tu faz falta. E aí, o que acontece, né? Lucimar, seja bem-vinda também, Paulo Pedroso, doutor Paulo, seja bem-vindo. Nájila, meu amor, seja bem-vinda, Cláudia, Nájila Aguiar. A Nájila daqui, um dia eu confundi a Nájila com a minha sobrinha e continuou agora é minha sobrinha. Mesmo eu confundindo ou não, né? Minha sobrinha, pronto, acabou. E aí, o que acontece? Essas mulheres, a gente sugere todo um plano terapêutico de acordo com o que está adequado ao casamento dela para ela crescer, né? Para ela crescer financeiramente, ou para ela, não é para ela enricar, e nem é para ela ganhar mais que o marido, não é essa ideia. Se isso acontecer, maravilhoso, nossa, perfeito. Mas não é, é para que ela tenha autonomia mínima. Quero comprar um sutiã, eu quero comprar um batom, eu quero comprar um perfume, ou até mesmo um presente para o marido, né? Para que ela tenha autonomia respeitosa dela própria, mas aí dá trabalho. Por quê? Porque eu tenho que pensar no que fazer, que aptidão eu tenho para, e como eu vou realizar e como eu vou planejar. Vou precisar, às vezes, de um investimento inicial do marido, ou se tiver os pais, ou, depende do que você quer montar. Só que isso tudo, gente, dá trabalho, é um passinho de formiguinha. Aí, o que geralmente a mulher escolhe? Ela opta por não mudar, porque dá trabalho. Porque ela deixa tudo dominar. O medo do fracasso, o medo de perder, o medo de não dar certo, o medo de ser julgada, o medo de se achar que não é capaz, o medo de talvez começar e não terminar, parar no meio do caminho. E a gente sempre fala, não para. Vai ter o dia mau, o dia bom, vai ter o dia de muita venda, pouca venda, nenhuma venda, mas não desistam. Não parem no meio do caminho, não parem, não desistam. Mas, novamente, a gente tem que respeitar as escolhas que elas fazem. Outra mecânica que eu vou falar para vocês que a gente tem. Mulheres que cobram muito do marido, né? Eu já tô pegando mesmo, falei para vocês, né? Que esse tema, porque ainda temos mulheres que optam por não mudar, é um tema que eu escolhi para voltar às lives com ele, porque a gente agora vai tentar ter live toda semana, temas diferentes. Peço até que, se vocês quiserem temas específicos, podem mandar, do que a gente pode falar. Carol, seja bem-vinda. A gente pode falar, né? Mas eu preciso que vocês aí deem os feedbacks para mim, pra gente ver se a gente tá legal, se não tá legal, né? Por onde caminhar. E aí, o que acontece? Mulheres que cobram dos maridos. Então, eu vou dar um exemplo. O que mais acontece são as mulheres que têm filhos pequenos. Então, o que tem muito?
Essa mulher passa o dia em casa cuidando dos filhos, a gente está falando de dona de casa. Passa o dia em casa cuidando dos filhos e tal. O marido, quando chega às 17h30, às 18 horas, ele mal tira o sapato, ele já pega o bebê, toma, que eu vou tomar um banho, porque eu passei o dia inteiro cuidando desses meninos, cuidando da casa, e na cabeça do pobre. Vocês vão falar agora que eu estou defendendo os homens. Eu não estou defendendo os homens. Eu estou te dando uma estratégia de paz na sua casa. Oi, Ellen, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Eu estou te dando uma estratégia de paz na sua casa. Você tem que lembrar uma coisa. Michele, seja bem-vinda. Ellen, seja bem-vinda. Carolzinha, seja bem-vinda. O que você tem que lembrar de uma estratégia? Você está no seu, que eu já falei muito, seu 50%. Seu marido está no 50% dele. O que acontece? Você estava em casa. Sim, se você tem funcionária para te ajudar, ótimo. Se não tem, você está comandando do mesmo jeito. É a mesma energia de fazer e comandar também. Então, você lavou, passou, cozinhou, cuidou das crianças, pôs menino para dormir, tarefa escolar, roupa para estender, tananã. Tudo isso. Ao mesmo tempo que você está nessa sua condição, seu 50%, o seu marido saiu para trabalhar e ele está lá no ambiente, vamos falar de onde eu moro, um ambiente de fábrica, um ambiente industrial, um ambiente de mineração. A gente pode falar do supermercado, a gente pode falar de quem trabalha no hospital, a gente pode trabalhar de quem trabalha numa farmácia, a gente pode trabalhar de quem trabalha num hotel, não interessa, está lá fora trabalhando. Porque toda pessoa inserida em uma indústria, em uma empresa, ela tem meta para cumprir, produtividade e lucratividade para a empresa. Senão, essa pessoa vai para onde? Para a rua. Então, essa pessoa que está lá no mercado de trabalho, trabalhando, nos 50% dele, o cônjuge, ele está sendo cobrado por metas, por objetivos, por lucratividade, produtividade. E será que esse homem é cobrado assim de forma bem carinhosa ou é de forma mais incisiva, mais dura, com metas, o supervisor dele, o coordenador dele, o gerente dele e tal? Então, esse homem que está lá, ele entra no portão, você tem que dar um tempo para ele. Um tempo para ele retirar o sapato, se ele tirar, né, na porta de casa. Um tempo para ele entrar e respirar, tomar uma água, tomar um banho, dar uma respirada nisso, a janta já deve estar pronta ali, né? E aí sim, você pega gentilmente, não é assim, ó, toma, pega seu filho. Gentilmente, meu bem, como foi seu dia? Foi tudo bem lá? Aí, no gentilmente com o neném, você fala assim, fica um pouquinho com o bebê só para tomar um banho rápido, porque eu tô tão cansada, eu não consegui tomar banho ainda. Entenderam a diferença? Porque quando você enche esse homem de tanta informação, você tá colocando o seu casamento numa corda bamba, porque você vai fazer o seu marido, na hora que ele chegar na porta de casa, ele pensar assim, meu Deus, será como que essa mulher vai estar hoje? Será que eu estou entrando nessa casa aqui e vai ser aquele inferno? Entenderam o jogo da coisa? Porque duas coisas que eu falo muito para vocês que o casamento precisa ter, né? Então, 3, mas uma é clichê, né? Diálogo, gentileza e amor. Mas o tal do diálogo e gentileza abre portas, quebra todas as barreiras. Mas aí, quando a gente fala para a mulher que ela precisa mudar a estratégia, ela novamente escolhe por não mudar. Por quê? Porque ela vira para você e fala assim, por que sou eu que tenho que mudar? Por que ele também não entende que eu passei o dia inteiro cansado, olhando os filhos dele, cuidando da casa, lavando a roupa dele, passando a roupa dele? Entenderam o jogo da coisa? E aí geralmente eu falo, mas você não escolheu casar? Ou ninguém te contou que todas essas tarefas viriam embutidas ali? Porque aqui em casa, a não ser que seja muito definido, não vamos ter filhos, a gente casa pensando em um dia ser pai e mãe. Eu já vi pouquíssimos casais que acordaram não terem filhos. Então, se você opta por tê-los, você sabe que
uma tarefa árdua, difícil, de muito empenho, de muita renúncia. Mas aí quando você mexe com essa mulher nessa dinâmica, nessa estratégia, ela opta novamente por não mudar. Por quê? Porque ela pensa aquilo que a gente colocou, que o outro tem que mudar. Não sou eu quem tenho que mudar, é o outro quem tem que mudar. E não adianta eu querer que o outro mude sem eu mudar primeiro. Não tem essa fórmula mágica. Eu não posso querer que a outra pessoa pense como eu penso. Eu não posso querer que a outra pessoa aja do jeito que eu ajo. Eu tenho que, através das minhas estratégias que eu vou executar em mim, fazer com que o outro mude. Então, se eu quero um homem gentil, quem tem que ser gentil primeiro? Eu. Se eu quero um homem atencioso, quem tem que ser atenciosa primeiro? Eu. Porque é uma troca, né? É uma troca. E vamos combinar que nós somos mais inteligentes que eles. Nós somos mais gentis, mais dóceis, meigas, né? E a gente tem essa capacidade de resiliência que o homem não tem. Por isso que o cara lá de cima é perfeito no que faz. Por isso que nós temos o corpo mais delicado, por isso que nós geramos e eles não. Porque o cara lá de cima é perfeito nas coisas que ele faz. Então, o que me deixa entristecida é isso. Por que que as mulheres optam por não mudar se elas podem ter vidas mais extraordinárias? Aí eu venho trazer para vocês exatamente tudo isso, porque elas têm medo de serem julgadas, elas têm medo de fracassar, elas têm medo de perder, elas têm medo de saírem daquela comodidade. Muitas mulheres, principalmente no âmbito financeiro, quando elas têm que se posicionar para os maridos, elas têm medo de serem abandonadas. E não é por aí, ninguém abandona ninguém, não é assim. O posicionamento ele não é a ferro e fogo. Eu não vou enfiar a goela abaixo do meu marido uma nova mulher, não é assim que funciona. Entendeu? Tudo é passo a passo. Né? Aí eu te pergunto, você que está aqui agora, você que me conhece ou que não me conhece, que está aqui agora, né? que já conhece o meu trabalho, alguns me seguem, alguns são novos, vocês que estão aqui agora, para pensar um pouquinho nas coisas que você já optou não mudar, ou por medo de fracassar, ou por medo de perder, ou por medo de ser julgada. Quantas vezes? Quantas mulheres aqui não se posicionam, às vezes, para os namorados, para os maridos ou para os ficantes, porque tem medo de perdê-los? Quantas mulheres aqui não se posicionam da maneira adequada porque têm medo de perder? E se você tem medo de perder alguém, é porque você nunca teve. Por quê? Você vai estar gerando um esforço tremendo para que essa pessoa fique com você, né? E aí isso funciona? Isso não funciona. Não funciona. E aí essa mulher que não quer mudar o seu conceito, não quer mudar os seus posicionamentos e os seus valores ao longo de uma vida construídos por vezes equivocados, elas optam por não mudar. E aí? Como é que faz? Né? Quando essa mulher opta por não mudar, ela está jogando um processo que pode se tornar maravilhoso de mudança de vida, mudança de relacionamento, principalmente mudança na vida dela, por água abaixo. E aí é a hora que você precisa romper com esses medos, né? Mulheres que são traídas. Essa semana eu escutei de um paciente homem, que é o marido dela, que veio me pedir ajuda. E ele me falou o seguinte: Sueli, eu fui um sacana, eu traí, mas eu já me arrependi, eu pedi perdão, eu não vou fazer mais. Mas ela não consegue confiar em mim. Então a gente tem que trabalhar toda essa relação de confiança. Mas ele falou pra mim que quando ele conversou com ela, ele falou assim: Sueli, por que eu procurei outra mulher? Porque vocês estão me ouvindo? Então vamos lá. E aí o que acontece? Mudei até o filtro na minha cara agora. Eu gosto daquele outro que só tira as marquinhas de expressão. Não gosto desse. A gente sofre nesse Instagram. O que acontece? O que eu tava falando?
traição, né? Tava falando na traição. E aí o que que acontece? Esse marido me posiciona que como é que eu vou dizer? Que a mulher dele era, eu até anotei aqui pra gente não se perder, que ele se queixava que ela não fazia arrumar o cabelo, não se maquiava da forma que ele gostava, que ela não se depilava da forma que ele gostava, que ela estava ficando aquela mulher desmazelada. A gente já falou até uma live sobre isso, lembra da história de vocês jogarem fora aquela camiseta rasgada, aquela camisola feia, aquela calcinha bege. A gente já falou muito sobre isso aqui. Eu fiz uma live sobre isso, sobre a gente buscar uma roupa melhor, a gente não ficar, né, desgrenhada dentro de casa. Isso faz os maridos a gente olhar pra gente. Imagina se você tá casada que nem eu, 20 anos, a gente vai fazer 21, a gente fez 21 dia 29 agora juntos, né, 21 anos juntos, é brincadeira não, gente, eu era uma criança. E aí o que que acontece? Eu tenho que continuar mantendo o encanto, gente, porque não é o mesmo corpo, não é a mesma pele, porque nós vamos envelhecendo, nós vamos mudando, né? Você gera filho, sua barriga muda, os peitos caem, é uma coisa de louco, né? Mesmo que você faça plástica, tem as cicatrizes das plásticas, e às vezes tem homem que não se dá bem com as cicatrizes que ele vê das plásticas, né? Eu tenho um paciente que a gente teve que trabalhar a questão do tesão dele pela mulher dele depois de muitas plásticas no seio, muitas plásticas na barriga. Ele não se deu bem com isso. Então, assim, essa mulher tem que continuar bonita, cheirosa, respeitando o tempo dela, do corpo dela e tal, mas ela tem que continuar. Você já imaginou aquele homem chegar? E o homem também tem que estar limpinho, cheirosinho, bonitinho, ali ajeitado, com o cabelinho cortado e tal. Isso tudo tem que acontecer, né? Mas aí quando a gente foi posicionar a mulher de que ela tinha que se manter mais vaidosa, que ela tinha que se manter ali, né? É mais cheirosa para ele e tal, ela olhou para mim e eu fiquei pensativa no que ela falou. Ela olhou para mim e falou assim: por que que eu tenho que mudar? E aí eu respondi para ela: onde foi que você se perdeu? Quando ela me responde, né? Por que que eu tenho que mudar? Por que que eu tenho que me mexer para agradar ele? Por que que eu que tenho que andar linda, cheirosa e me cuidar? Eu falei: primeiro, você não tem que fazer isso por ele, você tem que fazer por você. Segundo, aonde foi que você se perdeu? Quando foi que você perdeu essa essência? Qual foi o evento que te fez se perder? Vocês entenderam o jogo da coisa? E aí, essa mulher opta novamente por não mudar, porque ela disse: ele que se mexa para se aproximar de mim, eu não vou fazer nada. E a gente, como terapeuta, onde eu falo que são as nossas frustrações. Você tenta mais um pouco, mas você tem que respeitar a escolha daquela mulher. E aí o esposo dela continua em terapia e eu falei: vamos fazer a sua parte. Vamos tentar reconquistar a confiança dessa mulher, vamos tentar se aproximar dessa mulher de forma diferente. Vamos lá atrás ver onde tudo se quebrou, onde você se perdeu, para a reconstrução dessa vida. Então, assim, vocês entendem? Nós não estamos aqui para julgar a mulher, mas nós estamos aqui para acordá-la, que ela precisa romper com tudo isso, romper com julgamentos, romper com fracasso, romper com medo de perder, romper com, às vezes, se sentir sozinha, sabe? Eu falo assim, muitas mulheres conversam comigo assim: Sueli, eu comecei a contar para minha mãe o que eu estou sofrendo na minha vida, no meu casamento. A minha mãe falou para eu abandoná-lo e voltar para casa. Eu falo: mulher, mas você foi falar para a pior pessoa da tua vida, para tua mãe. Porque sua mãe é sua mãe, ela vai te proteger, ela vai pegar raiva desse caboclo, ela vai querer você longe dele. Então, você tem que escolher até a pessoa para você se desabafar, né? Tem mulheres que chegam em mim e falam assim: Sueli, meu marido comete violência psicológica comigo assim, comete assim, mas eu fui no meu pastor e ele disse que eu tenho que aturar, que eu tenho que aguentar, porque é ligado no céu, ligado na terra.
Às vezes o seu pastor não é a melhor pessoa para te orientar. Porque lá por outro lado a Bíblia fala que a gente tem que obedecer toda e qualquer autoridade. A Lei Maria da Penha está acima do pastor. Na verdade, o pastor tem que falar assim: mulher, nós vamos chamar esse homem, nós vamos conversar com ele, ver o que está acontecendo, mostrar para ele aquele versículozinho lá na Bíblia que fala como que o homem deve cuidar da mulher, né? Como que o homem tem que proteger, zelar, amar e cuidar de uma mulher. A fala do pastor tem que ser essa. Mas aí, novamente, as mulheres optam por não mudar. Isso é histórico, né? Esses dias eu vi um texto da ministra fantástico, ela falando que as mulheres foram criadas, enquanto homens foram criados para tocar pandeiro, as mulheres foram criadas para tocar piano. Mas ela fez uma tiradinha, né? Que as mulheres tinham que ser caladas, delicadas e tal. E aí ela falando que as mulheres, elas foram silenciadas ao longo de uma vida. E nós somos criadas para quê? Né? Nós somos criadas para obedecer os homens, nós somos criadas para servir os homens. Lembra quem são os homens da sua vida que você serviu? Muitos os avós, o avô, depois o pai, e se tivessem irmãos mais velhos, né? Então, assim, a gente não está aqui para julgar a mulher, aqui a gente está para dar uma sacudida na mulher, que ela precisa se portar e se posicionar aonde ela está com valor e dignidade. E que esse não mudar vai trazer mais adoecimento para a vida dela. Esse não mudar vai provocar mais buracos profundos na vida dela. Vocês estão entendendo? Então, assim, o posicionamento, ele é fundamental na nossa vida. Nos posicionar como filhas, nos posicionar como irmãs, nos posicionar como mulheres, nos posicionar como amigas, como esposas, como mães, como trabalhadoras. Né? Onde a gente estiver inserida, a gente pode ser uma potência diferente. Porque para cada setor desse requer um tipo de mulher. Só que nada acontece por acaso. Nada acontece sem a gente se mexer. Sem objetivo, sem planejamento, nada acontece. E aí eu venho aqui hoje fazer essa proposta mesmo de mudança nas nossas vidas, né? De reformulação nas nossas vidas, de pensar. Não mudar tá legal? Quando eu paro para pensar na minha vida, não mudar tá legal? Eu tô feliz com a mulher que eu sou? Eu tô feliz com o meu corpo, eu tô feliz com o meu casamento, eu tô feliz com as minhas emoções, eu tô feliz com a mãe, com os filhos que eu tenho, eu tô feliz com o meu estilo de vida? Ou eu tô levando a vida? Eu tô feliz com o tipo de dia a dia que eu tenho? Eu estou sendo uma mulher feliz ou eu estou sendo uma mulher que estou simplesmente vivendo, que estou simplesmente seguindo? Né? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero viver aí pós 30, pós 40, pós 50, pós 60? Eu estou vivendo a vida dos outros, eu estou vivendo a minha vida, eu estou vivendo para os outros e para mim, ou eu estou vivendo só para os outros? Viver para os outros tem sido bom para mim ou não tem sido? Oi, cunhada. Oi, cunhada. Seja bem-vinda. Marilene é minha cunhada, Marilene Andrade é minha cunhada. Seja bem-vinda. Daqui o que, cunhada? Daqui 4 dias você está em casa, né? Daqui 5 dias eu tenho a visitinha dela. É bom que vou ter cunhada em casa, a gente pode olhar as crianças. Eu vou deitar e dormir o dia inteiro, deixar olhando os meninos. E aí você tem que pensar. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Oi, Márcia, seja bem-vinda. A Márcia fez psicologia comigo também, a gente estudou juntas algumas disciplinas. Seja bem-vinda. Então, você tem que pensar. Não mudar tá me fazendo bem? Outra coisa que não faz a gente mudar
é achar que a gente tem sempre razão. É achar que o jeito que eu estou fazendo está certo. É achar que eu tenho que colocar a receita que talvez eu tenha visto no casamento do outro dentro do meu casamento. E não dá certo. Às vezes uma estratégia que a gente tem em comum não é a mesma com o outro, não dá certo. São culturas diferentes, pessoas diferentes, criações diferentes. Não é uma única receita de bolo, né? Às vezes a receita é a mesma, mas quem está executando é diferente, tem um jeito diferente de bater o bolo que muda tudo. Então, você começa a ter que repensar todos esses valores. Não mudar está me fazendo bem? Né? Não mudar está me fazendo... Ai, Maloca do Orlando, seja bem-vindo. Ai, gente, por curiosidade, se vocês entrarem lá no Instagram da Maloca do Orlando, vocês vão ver que lugar lindo, maravilhoso que tem aqui em Barcarena. E a Jane e seu Orlando, pai e filha, são pessoas sensacionais. Depois vocês vão lá, clica lá, curte, compartilha, que a Maloca é lindo, lugar lindo. Então, assim, o que você tem que entender? Que mudar faz bem, mas mudar dá trabalho. E eu falo por mim, quando eu falo para vocês que eu passei por um processo, eu sou uma das mulheres que também por muito tempo optou por não mudar, porque eu achava que estava certa. E eu precisei passar por tudo isso para entender que eu estava errada. Né? Que se eu quero uma transformação na minha vida, no meu corpo, no meu campo espiritual, no meu campo emocional, com o meu marido, com os meus filhos, a mudança começa em mim. E essa mudança reflete em todos. Então, eu tive que mudar como filha, eu tive que mudar como mãe, eu tive que mudar como pessoa, eu tive que mudar como profissional. Por isso que hoje eu coloquei no meu Instagram que eu estou virando uma página, eu não quero mais atender crianças. Depois de 16 anos eu não consigo mais atender crianças, eu estou cansada. Não dou conta mais do jogo infantil. E eu estou virando a página para começar algo novo. Né? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou respeitando as minhas limitações. As minhas colegas que estão aqui comigo, a Carol, que é terapeuta ocupacional da gente trabalha, a June, que já trabalhou com a gente lá, né, June? A gente tem a Camila, que tinha entrado aqui também agora há pouco tempo. Então, assim, eu estou me respeitando. Eu não quero mais trabalhar criança porque a minha estrutura cansou. Eu tenho que respeitar esse momento. Então, é um processo de mudança para mim, que agora eu vou trabalhar com mulheres e relacionamentos. Vou virar uma página. A única coisa que eu vou me propor fazer é a avaliação neuropsicológica de crianças autistas. Acabou. Vai ser só isso, também é só avaliação psicológica, não é intervenção. Então eu tenho que respeitar esse momento na minha vida. Assim como eu tive que mudar o meu corpo, que eu me incomodava com o meu corpo, mas vocês acham que foi fácil? Fechar a boca, nutricionista. A minha Nutri chama Enide. Vocês podem seguir a Enide. Vocês vão conversar com a Enide, ela vai falar a luta que ela tem comigo para eu fazer atividade física. Porque eu, como psicóloga, também tenho as minhas barreiras. Entendeu? Mas nada acontece, eu tenho que me propor a mudar, eu tenho que me propor a isso, mas isso dá trabalho, porque mudar dá trabalho. Então, quando a gente joga para a mulher o passo a passo de uma dependência emocional, de uma mudança de valor, uma mudança de vida, né? Uma mudança de planejamento para essa mulher, talvez voltar para o mercado de trabalho, para ela construir algo novo, tudo isso leva tempo, leva esforço, leva leitura, leva aprendizado, leva estudo, leva tudo. Vocês acham que pra gente estar aqui 40 minutos, 50 minutos fazendo uma live, eu não tive que estudar pra caramba? Tem aqui, ó, a minha prima que tá aqui com a gente, a Genísia, fantástica também. A Genísia é de Belém, é lá da família do meu pai. Ela tá trabalhando com restauração de casamentos, né? Sigam ela também, vocês vão ver que pessoa linda, que pessoa fantástica, que passou por um processo no casamento muito sério e que ela bravamente conseguiu restaurar tudo, e hoje ela está ajudando mulheres. E tenho certeza que na luta dela ela se deparou também com muitas mulheres que escolheram não mudar.
né? Que aí entra as nossas frustrações. E assim, o que a gente precisa entender? Que mudar vale a pena, mas dá trabalho, tá? Então, eu espero que vocês que ficaram aqui comigo até agora tenham gostado, que eu possa ter acrescentado na vida de vocês, né? Mulheres também que veem a maternidade como um tabu, sabe? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Tem hora que dá uma travada pra mim, dá travada pra vocês também, né? Marcelo, seja bem-vindo. Tati, seja bem-vinda. Rubia Chagas, seja bem-vinda. Gente, curte e compartilha aí, tá? Com alguém que você sabe que vai ajudar essa live. Rafa, Aninha, seja bem-vinda, Aninha querida. Ai, Jesus, meu óculos, gente. Marco Túlio, seja bem-vindo. Marco Túlio, lá de Uberlândia, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Elane, seja bem-vinda, Elane. Obrigada por estar aqui. Então, Lilica, linda Lilica, não te vi mais, vai lá me ver, vai lá na Clipse me dar um abraço. Então, o que eu queria que vocês entendessem? Nada acontece por acaso. Gente, um dia eu vou pedir pra Lilica, que tá aí, a Lilica Modas, Eliane Moraes. Eliane foi minha paciente. Um dia eu vou pedir permissão pra ela, pra contar, né? De onde nasceu a Lilica Modas. Oh, linda! É uma coisa que eu namoro o Instagram das mulheres que eu consegui ajudar, que a gente conseguiu, né, Eliane? Um dia eu vou pedir permissão pra Eliane pra gente falar da história dela. Tem também aqui na vila onde eu moro a Jaque da Prestige Festa. Um dia eu vou pedir autorização delas pra gente contar um pouquinho da história dela. A Jaque já contou alguma coisa a meu respeito no Instagram dela. Mas foram todas mulheres que optaram por mudança. Mulheres que optaram ser diferentes. Mulheres que optaram olhar para elas, olhar para o corpo, olhar para o corpo, olhar para a vida delas, olhar para a família, né? E dá certo. Só que você tem que ter empenho para isso, entendeu? Muitas mulheres me questionam assim, não sei se muitas de vocês viveram isso. Nasceu seu filho, você esqueceu que tem marido. Os bichinhos ficam tudo abandonado, tudo jogado de lado. Não pode, gente. Passou aquele período do nenenzinho, aqueles 45 dias, né? Começa a lembrar de novo do marido. Passou aquele período caótico do parto normal, da cesariana, aquele período da amamentação, do peito dolorido, rachado, às vezes, né? Da mastite. Passou esse período que a família com 45 dias, no máximo 60, já se adaptou com aquele bebezinho que chegou, começa a lembrar, eu tenho marido. Eu tenho que olhar para ele também, eu tenho que cuidar dele também. Pelo amor de Jesus Cristo, tirem os filhos de vocês dos quartos. Eu acho que de 10 pacientes que eu atendo, acho que 6 os meninos dormem no quarto. Tirem as crianças do quarto, mas mudem. Comecem a entender o meu valor de mulher, qual é o meu valor de mulher dentro. Edilema, seja bem-vinda. Qual é o valor que eu tenho dentro da minha casa? E para a gente finalizar, eu queria que você fizesse um exercício comigo agora. Um exercício que eu faço com as minhas pacientes. Com os meus pacientes homens também. Quero que vocês homens pensem nisso agora. O que a gente vai imaginar agora? Você vai fechar os seus olhos e você vai imaginar que você foi mulher, você homem foi arrebatado. Você não morreu não, pelo amor de Jesus. Você não morreu, você foi arrebatado. Jesus te levou, né? E você vai imaginar o seguinte: eu saio da minha casa agora, de olhinho fechado, vocês aí, o meu fica aberto, tá? Você vai fechar os seus olhos e você vai imaginar assim: você é mãe, dona de casa, ou trabalha fora, ou você é filha, é solteira, ou você cuida da sua mãe. Eu não sei a realidade das mulheres que estão aqui, porque muitas eu não conheço. Você vai se ver aonde você é importante. Então, eu vou fazer o exercício comigo para vocês entenderem como vocês vão pensar aí. Eu sou Eli, eu sou filha,
eu sou mãe, eu sou psicóloga, eu trabalho fora, eu sou casada e eu vou me imaginar como fica a minha casa se eu desaparecesse hoje. Muitas mulheres me respondem assim: meu marido casa de novo, uma outra. Mas essa outra, sou eu, Sueli? Não. Essa outra é a mãe dos meus filhos? Não. Essa outra cuida da casa como eu cuidaria? Não. Para os meus filhos, essa outra tem o mesmo cheiro que o meu? Não. Para o meu marido, ela tem uma construção de vida que tem comigo? Não. Então você é insubstituível. Entendeu o jogo da coisa? Ninguém faz como você faz. A mesma coisa é o homem. Se ele pensar aqui, ó, como é que vai ser se eu desaparecer? Como é que vai ficar os meus filhos, a minha casa, a minha esposa, sem o sustento? Porque ela não vai conseguir ir para o mercado de trabalho e ganhar tanto quanto eu. Eu não consigo, gente. Eu espero um dia ganhar bem mais que meu marido, mas hoje eu não consigo. Eu falo para ele: brinca comigo não, que eu vou desbravar nesse Instagram e eu vou ganhar dinheiro. Aí ele fala: ótimo, a gente vai dar voos muito maiores. Pensamento de águia. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você fecha os seus olhos e você pensa nesse exercício, você vai entender que você é insubstituível. Então, você precisa mudar. Se você é uma péssima filha, se você é uma péssima irmã, se você está reclamando demais dos seus filhos, se você está reclamando demais do seu marido, se você não está bem no seu trabalho, começa a reformular, começa a mudar. Mas mudar leva tempo e mudar dá trabalho. Mas é necessário mudar. É necessário mudar. É necessário a gente sair do nosso quadrado, da nossa bolha. E mudar dá trabalho, dá muito trabalho. Tá? Não é fácil. Sair de uma crise conjugal, não se sai dela da noite para o dia. Mas você consegue. Tá? Então, eu espero que vocês pensem, façam esse exercício. Né? Às vezes, uma vez eu fiz esse exercício com a minha terapeuta, porque psicólogo também faz terapia, e eu falei com ela assim no final, falei: caraca, eu ocupo tantos espaços que eu nem imaginei. Aí ela: tá vendo? Eu ocupo tantos espaços, mulher, que eu nem imaginei. Aí eu tive que repensar a filha que eu era, eu tive que repensar a amiga que eu era, eu tive que repensar a mãe que eu era, eu tive que repensar a esposa que eu era. Porque, não se esqueçam, a gente é um reflexo da nossa mãezinha, da nossa vozinha, entendeu? Então mude. Vou dar um exemplo para vocês muito besta. Quando as mães olham para mim e falam assim: engole o choro. Eu ouvi isso demais da minha mãe: engole o choro. Outra coisa que a gente faz, que a gente herda dos pais, tipo: mãe, me aprova. Menino, você tirou 8? Na vida você só estuda. Não quero menos que 10. Quem de nós é 100%, gente? Ninguém. Por que cobrar isso das crianças? Por isso que há uns dias atrás eu fiz uma crítica. Por que a gente só posta nossos filhos, o boletim deles, quando é tudo 10ão? Porque é isso. Nós não somos 100%. Tem que postar lá o 5,5, o 4,5, o 7, o 10, o 8, o 9, a produção do seu filho. O que eu faço para correr disso que a minha mãe fazia comigo? Ai, meu filho, um 8, tá bom, tá ótimo. Aí eu vou olhar onde foi que ele errou e vou com o pai deles, porque quem ensina aqui em casa, graças a Jesus amado, eu casei com um homem, que é ele que dá aula pros filhos, gente. Aí eu vou lá: meu bem, ó, Pedrão tá ruim na matemática, assim, 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 né? Aí ele só me responde: beleza, próxima prova eu vou concentrar nele nisso aqui, pronto. Aí vem o 9, vem o 9,5, veio até um 10. Entenderam? Quem mudou? A criança ou eu? Porque quando você fala assim: não aceito menos que 10, você tá na vida só para estudar, a criança já vai estudar com pressão, já vai ter um bloqueio ali. Então vocês entendem que
Não mudar não é legal. A gente precisa estar em constante ressignificação, em constante mudança para dar certo. Fica a dica. Espero que vocês façam essa tarefa, né? Depois façam se concentrando mesmo. E não se menosprezem, tipo, ai, meu marido casa de novo, ele acha outra, rapidinho ele me troca. É ruim, hein? Não pense assim. O seu lugar é de destaque, né? A sua mãe não tem outra filha, nenhuma outra filha vai ocupar o teu lugar. Não tem como nascer outra filha, tem? Mesmo que você tenha mais irmãs, elas não são você, né? Os seus filhos não terão outra mãe, nenhuma madrasta vai ser mãe deles, é só você. No seu trabalho, o jeito que você executa, o meu patrão vai contratar outra para o seu lugar, claro que vai. Mas não vai realizar a tarefa como você realizava. Não vai bater metas como você bate metas. Não é você, entendeu? Então, quando você reconhece o valor que você tem e você começa a trabalhar onde você precisa mudar, você vai mudar. Então, vocês entenderam o jogo hoje? Porque ainda temos mulheres que optam por não mudar. Porque os medos não deixam. Os medos, quais são esses medos? Só para a gente fechar. Julgamento, medo de fracassar, o medo de perder, o medo de ficar sozinha, né? O medo de não conseguir também sozinha. Muitas mulheres que às vezes não querem mais estar casadas e elas vivem um relacionamento muito violento, elas têm medo de não conseguir seguir na vida sozinha. Isso tudo a gente respeita, mas a gente tem que estar ali dando ferramentas e força para essa mulher desbravar, para essa mulher se transformar, para ela mudar, tá? Medo de achar que não é capaz, a dependência emocional também impede muitas mulheres de romper, querer tudo do nosso jeito. Quantas mulheres, gente, querem tudo do jeito delas, na hora que elas querem, como elas pensam, né? Mulheres que acham que não vai dar certo daquele jeito, então ela tem medo, ela não vai, ela já se boicota, ela já procrastina, né? E o boicote que a mulher faz com ela é muito grande, porque quer que o outro mude. Não, muda você primeiro, leva para sua vida essas 3 palavrinhas mágicas, com os filhos, com o marido, com o trabalho, com as pessoas, principalmente dentro de relacionamento, tá? Mas leva para a vida. Diálogo, gentileza e amor. Leva para a vida, tá bom? E vamos lá, tamo junto, vamos mudar, né? Não quero voltar a fazer uma live dessa porque ainda temos mulheres que optam por não mudar. Muda, vale muito a pena mudar, tá? Meninas, muito obrigada por estarem aqui. Eu vou ver se eu consigo cortar um pouco dessa live, editar ela e tal para jogar lá no Instagram. Muito obrigada por vocês estarem aqui esse tempo todo comigo. Gislene Reis, seja bem-vinda, né? Se você gostou, curte, compartilha a hora que eu baixar lá no Instagram, com quem você acha que precisa rever tudo isso, tá? Que a gente conversou. Espero que eu tenha ajudado muitos de vocês. Simone, obrigada por estar aqui. Seja bem-vinda, Simone, psicóloga também da minha terra, lá de Porto Nacional. Marcinha, obrigada. Joana, obrigada. Alta, obrigada por ter ficado aqui comigo esse tempo todo. Juni, obrigada. Volta pra cá, mulher. Faz seu marido voltar pra trabalhar aqui, né? Minha cunhada, agora que eu vi, a minha outra cunhada aqui, Mirtes. Ai, obrigada. Cunhada, você tá precisando vir me ver pra olhar os meninos. Vamos ser águias, vamos sim, vamos voar, né? Vamos voar. Depois você me liga que eu quero te passar um resultado dos exames que seu irmão fez. Muito obrigada por estarem todas aqui, tá? Eliane, Lilica Modas, sigam lá a Eliane também, ela tem uns biquínis lindos, gente. Sigam, porque uma mulher apoiando a outra, tá? Carita é uma amiga minha. Gente, eu vou falar que a Carita é minha amiga de infância de novo, gente, porque eu tô, né? Nós temos 30 anos, tá, Carita? Assim, eu te conheço ontem. Emanuele Andrade, seja bem-vinda. Edileuma, não conheço a Edileuma ainda, mas ela tá sempre aqui, curtindo. Muito obrigada, tá? Elane, obrigada por ter ficado aqui. Gente, é isso, tá? Não esqueçam para a vida de vocês.
das palavrinhas mágicas. Raquel Nogueira, obrigada. Mari Cunhada, me liga também que eu vou te passar os resultados do seu irmão, tá? Maloca do Orlando também tá aqui comigo até agora. Jane, muito obrigada mesmo. Ellen, obrigada. Tá? Algumas já são minhas pacientes, já passaram por mim, alguns já me conhecem, outros não. Mas enfim, uma mulher apoiando a outra. O que a gente tem que fazer é viver melhor e ser feliz e viver o que Deus tem de melhor nas nossas vidas, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada. Vou lançar essa semana a próxima live, a gente talvez vai ficar com esse dia fixo, toda quinta-feira às 21 horas, a nossa live, tá? Espero não procrastinar nesse grande momento de retorno às lives, tá? Se vocês quiserem, podem sugerir temas também, pode mandar pelo meu direct, temas que vocês queiram ajuda, que vocês precisem falarmos em grupo aqui para melhorar a vida, tá bom? Fiquem com Deus, muito, muito, muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo.